Olá, boa tarde. São 13 horas e 30 minutos aqui em Brasília. Um dos projetos previstos para serem votados hoje à tarde, na sessão deliberativa remota do Senado, marcada para as 4 horas da tarde, prevê o incentivo à doação de alimentos. É uma maneira de amenizar um pouco para a população mais vulnerável um dos efeitos da pandemia do coronavírus. O projeto foi apresentado pelo senador Fernando Collor e quer que os doadores de comida somente sejam responsabilizados por danos causados por esses alimentos se agirem com dolo. Ou seja, se ficar comprovado que a doação foi feita com o intuito de fazer mal aos outros. De acordo com o texto, os alimentos doados têm de estar próprios para o consumo humano e, por isso, devem manter suas propriedades nutricionais e também sua segurança sanitária, mesmo que a aparência deles não aconselhe a comercialização. O autor do projeto argumenta que muitas empresas jogam comida fora por terem medo de responderem judicialmente pelo mau uso feito do alimento após a doação. Pela proposta, a responsabilidade do doador final, ou, se for o caso, do intermediário da doação, termina no momento em que é feita a entrega da comida ao beneficiário final. Sobre este projeto foi apresentada uma emenda pelo líder do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, para que os doadores sejam identificados nos sites das prefeituras ou então também qualquer outro tipo de meio de divulgação. Além disso, o relator desse projeto vai ser o senador Jaime Campos. E também está na pauta de hoje uma medida provisória que prorroga por 2 anos os contratos dos médicos veterinários temporários ligados ao Ministério da Agricultura. E para amanhã está confirmada a votação da chamada PEC do Orçamento de Guerra. Pela PEC, os gastos públicos utilizados no combate à pandemia do coronavírus poderiam ser feitos de maneira mais flexível. Senadores debateram esse tema na sessão de ontem. A proposta impede que os gastos emergenciais gerados pela pandemia do coronavírus sejam misturados ao orçamento da União, facilitando, por exemplo, as contratações e compras do governo durante a crise. Na prática, a PEC libera o executivo de regras fiscais rígidas, inclusive da regra de ouro, que impede que o governo federal aumente a dívida pública para pagar despesas fixas, como o salário de servidores. Estamos diante de uma das maiores crises que o Estado brasileiro já teve de enfrentar, agravada pela perspectiva de que boa parte dos países do globo mergulhe em uma recessão sem precedentes na história recente, com longos efeitos sobre a economia mundial. O que precisamos mesmo, senhor presidente, é um maciço investimento nas micro e pequenas empresas. Precisamos salvar as pequenas empresas brasileiras a qualquer custo. Salvar os empregos, porque realmente as pessoas estando empregadas, o Brasil voltará a crescer mais rapidamente. Nós não sabemos a extensão dessa crise, senhor presidente. Não sabemos onde vamos chegar. Então nós temos que acreditar no que estamos fazendo como um bom propósito. Há instrumentos legais suficientes para que o governo reordene este orçamento e, mais do que isso, ajude esse orçamento. Na verdade, esse se foi, não é? No linguajar bem popular, esse orçamento foi para o brejo. Ele não poderá ajudar o governo. Nós temos que buscar novas alternativas de financiamento desta crise, além do orçamento. A PEC também autoriza o Banco Central a atuar na compra e venda de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. É importante permitir que o Banco Central do Brasil possa realizar essas operações de modo a dar liquidez aos mercados de crédito e direitos creditícios. Alguns parlamentares são contra alterar a Constituição por meio virtual. O senador Alessandro Vieira chegou a entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para impedir a votação de quarta-feira. Ele alega que em sessões remotas a possibilidade de debate e troca de ideias é baixa e que a aprovação da PEC vai banalizar a análise de emendas constitucionais. Não há dúvida de que tempos excepcionais exigem respeito à Constituição e não o seu desmembramento. Não é possível que, nesse momento tão grave da vida brasileira, vamos seguir aprovando coisas desse tipo sem a devida análise, sem o respeito ao devido processo legal. Considero que o sistema de deliberação remota é apto regimentalmente para apreciar propostas de emenda constitucional. 2. Considera que a forma de emenda constitucional é imprescindível.
E ontem mesmo, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de mandado de segurança do senador Alessandro Vieira. Assim, essa e outras PECs poderão ser votadas pelo sistema remoto de deliberação aqui do Senado Federal. E um projeto que também começou a tramitar aqui prevê pena dobrada para crimes praticados contra a administração pública durante o período que estamos vivendo, períodos de calamidade como este da Covid-19. O Código Penal brasileiro prevê penas que variam de 2 a 12 anos de prisão, além de multa, para os casos de corrupção ativa praticados contra a administração pública, ou seja, oferecer vantagem indevida a um funcionário público em troca de algum favor. O artigo 335 do Código também prevê 6 meses a 2 anos de prisão para quem impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública promovida pela administração federal, estadual ou municipal. Um projeto apresentado pelo senador Eduardo Girão propõe dobrar a punição para esses casos de corrupção na administração pública durante períodos de calamidade, como o que estamos vivendo por causa da pandemia do coronavírus. A intenção é evitar que recursos que estão sendo liberados para o enfrentamento ao vírus no país acabem sendo desviados. O povo está sofrendo, não apenas na questão da saúde, mas também na economia, que está parada, e eu espero sinceramente que os nossos governantes, eles não caiam naquela possibilidade de desviar dinheiro no momento desse. Seria algo desumano, criminoso. Altas temperaturas e muita chuva. Ingredientes perfeitos para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E durante este período de pandemia é preciso redobrar os cuidados. Isso porque, se houver aí problemas, uma mesma pessoa pode ser contaminada pela dengue e pela Covid-19. Vamos ver uma reportagem sobre este assunto. Os números da dengue deram um salto esse ano em comparação com o ano passado. Foram 229 mil casos registrados nas primeiras 11 semanas de 2020, contra 67 mil no mesmo período um ano atrás. Aumento de 264%, de acordo com o Ministério da Saúde. Só no Distrito Federal, cerca de 10 mil casos de dengue já foram registrados esse ano. Esse é o Lago Sul, bairro nobre da capital da República. Na semana passada, foi exatamente aqui que um morador em quarentena em sua própria casa, com diagnóstico de coronavírus, contraiu também o vírus da dengue. Seu estado de saúde se agravou rapidamente e ele precisou ser internado. A presidente da Associação de Moradores nos contou que, um mês antes do registro desse caso na QI 26, os técnicos da Vigilância Ambiental fizeram uma vistoria na quadra. Ao final dessas visitas, eles reportaram que ficaram impressionados com a enorme quantidade de focos do mosquito da dengue. Dias depois, nós fomos engolidos por essa onda do coronavírus, que acabou mudando o foco de atenção das pessoas com relação às questões de saúde. A dengue é uma doença que cursa com um quadro leve, com febre, dor de cabeça, dores no corpo e que raramente traz complicações, especialmente se a pessoa recebe os cuidados de saúde adequados. Porém, em tempos de infecção pelo novo coronavírus, se a gente tem uma associação dessas duas infecções, a gente pode ter um quadro potencialmente letal. Embora todas as atenções nesse momento estejam voltadas para o combate à pandemia de coronavírus, é fundamental redobrar os cuidados para a prevenção da dengue, principalmente impedir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue para o ser humano. Então, você que está vendo essa reportagem, revire o seu apartamento, o quintal da sua casa, em busca de possíveis focos do mosquito. Água parada em vasos de plantas, em pneus velhos e no meio de entulhos. Bastam umas gotinhas de água sanitária para matar as larvas do mosquito. O uso de repelentes também é recomendado. Tanto para a dengue como para o novo coronavírus, se cada um faz a sua parte, todo mundo está cuidando de todo mundo. Todos podemos e devemos fazer aí a nossa parte. E um último registro aqui nessa nossa edição. Ontem voltou a exercer o cargo de senador o político Cid Gomes, do PDT do Ceará. Enquanto ele estava licenciado, quem exerceu a função foi o senador Prisco Bezerra.
Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página da internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.